Se na tua carteira de fundos imobiliários está lotado de base 10, toma muito cuidado porque você pode estar caindo numa armadilha e nem se deu conta. Hoje eu vou te mostrar por que investir apenas em fundos de base 10 pode ser tão perigoso e como você pode montar uma carteira bem estruturada sem correr riscos desnecessários. Então já presta bem atenção nesse vídeo porque às vezes o barato pode sair caro. Aqui eu estou com a lista com todos os fundos imobiliários da Bolsa e se a gente ordena do maior para o menor, percebe que tem fundo aqui que a cota custa mais de 10 mil reais. O que parece muito, eu sei, e de fato é, mas se a gente volta um pouquinho no tempo, lá atrás, a maior parte dos fundos imobiliários eram negociados na base 1000, ou seja, para comprar uma única cotinha, tu tinha que desembolsar ali uma bela grana. E a gente ainda vê aqui algumas cotas sendo negociadas na base 1000. Porém, se a gente inverte aqui essa ordem, a gente consegue acessar também os fundos imobiliários mais baratos em relação à cotação. Presta bem atenção, porque não significa que esse fundo que está custando aqui 33 centavos é o mais barato da bolsa. Não é pela cotação que tu analisa se um fundo está barato ou caro, mas sim pelo indicador de preço, que é o PVP, e eu já expliquei aqui inúmeras vezes. Mas se a gente desce um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue acessar os fundos de base 10, que de fato custam aqui, né, na faixa dos seus 10 reais. E aí o que é que muita gente acaba pensando? Ah, Raíssa, se eu só tenho aqui 100 reais, com os fundos de base 10, já dá para eu comprar 10 cotas. E aí, na maioria das vezes, além dessas cotas serem super acessíveis, também paga ótimos dividendos. Então é aquele famoso custa pouco e paga muito, o que acaba brilhando os olhinhos ali da maioria dos investidores iniciantes e principalmente para quem está começando agora e ainda não tem muito dinheiro. Se a gente pega o MXRF11, por exemplo, não à toa é o fundo mais conhecido da bolsa, sua cota está custando menos que 10 reais e ele entrega um retorno de mais de 12% ao ano limpo da cobrança do imposto. Então, para quem está começando, é excelente e até mesmo uma ótima porta de entrada, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu queria tanto começar a investir, mas eu ainda não me sinto seguro, porém eu vou começar aqui colocando 10 reais para testar, vamos ver o que dá. E aí, se eu perder dinheiro também, foi pouquinho que eu coloquei, então não vai ser um problema. O que eu acho super válido, começar com pouco mesmo. Eu, por exemplo, comecei a investir com 3 cotinhas do MXRF, inclusive. E aí, um outro ponto que vocês também adoram, inclusive a gente precisa depois conversar sério sobre isso, é em relação ao Magic Number. Então, por exemplo, pegando aqui o MXRF como exemplo, cada cota custando R$ 9,65, ele pagou um último dividendo de 10 centavos por cada cota. E ao acumular 97 cotas, você ativa aqui a bola de neve dos juros compostos nesse fundo imobiliário. Porque se cada cota está pagando 10 centavos, ao acumular 97 cotas, você vai receber R$ 9,70, que é suficiente para comprar uma nova cota sem precisar tirar mais dinheiro do seu bolso. Então, a partir daqui, o teu investimento ele para de crescer de forma linear e começa a crescer de forma exponencial. E para ativar esse efeito de bola de neve no fundo de base 10 é muito rápido, já que o fundo é muito mais acessível. Então, a gente vê aqui que com menos de R$ 1.000, tu já consegue rodar com esse investimento no automático. Bem diferente, por exemplo, de um fundo de base 100. Peguei aqui um fundo de papel também, que é o KNCR11, porém ele é um fundo de base 100. Então a cota aqui está custando próximo de R$ 105. Ele entregou um último dividendo de R$ 1,35 por cada cota. E aí, para a gente ativar o número mágico, precisa de menos cotas do que o MXRF. Só que como cada cota é proporcionalmente mais caro, a gente precisaria investir aqui mais de R$ 8.000 para ativar de fato o efeito bola de neve. Então, muita gente que está começando a investir agora, principalmente quem tem pouco dinheiro para investir por mês, acaba focando unicamente nos fundos de base 10, que como a gente acabou de ver, tem suas inúmeras vantagens. Porém, agora entra de fato o ponto principal desse vídeo, que é justamente sobre a armadilha de você investir apenas em fundo de base 10, e eu vou te provar isso agora aqui na prática. Então, peguei aqui apenas os fundos de base 10, que tem sua cotação aqui girando em torno de R$ 10, e fiz uma triagem inicial aqui com alguns critérios que eu considero extremamente importante na hora da gente selecionar um fundo sólido e que não vai nos dar dor de cabeça. Então, o primeiro filtro que eu apliquei aqui foi em relação ao valor patrimonial de no mínimo
R$ 1 bilhão. E aí, apenas com esse primeiro filtro, a lista já foi enxuta assim significativamente. O segundo filtro é em relação à liquidez, então selecionei aqui apenas fundos que tenham liquidez de no mínimo R$ 1 milhão. E o terceiro filtro é o PVP, que é para de fato você analisar se o fundo está barato ou caro, e para a gente garantir nem pagar muito caro nem barato demais, coloquei aqui um PVP acima de 0,85 e até 1,15. Então, fazendo essa triagem mínima, a gente chegou aqui a 10 fundos imobiliários. E aí você pode pensar o seguinte: Raíssa, então tá perfeito, já dá para montar uma boa carteira, afinal a gente tem quantidade para isso, porque chegamos aqui a 10 fundos imobiliários. Porém, é justamente aqui que mora o problema, porque desses 10 fundos que a gente encontrou, mais da metade deles são do segmento de papel. 6 fundos aqui da nossa triagem é do segmento de papel, 2 fundos é híbrido do tipo tijolo, então a gente está falando também do mesmo segmento, e tem aqui um varejo em logística que daria aí para trazer um certo equilíbrio. Mas percebe, hoje, com a quantidade de fundos disponíveis de base 10 no mercado, a gente não conseguiria montar uma carteira tão bem estruturada, como, por exemplo, caso a gente possa escolher também fundos de base 100. E por que isso acontece? Como eu te mostrei lá no início do vídeo, antigamente as cotas eram negociadas na base de R$ 1.000, o que, claro, era extremamente inacessível para a maior parte das pessoas. E aí, aos poucos, o mercado foi fazendo esse desdobramento de cotas de 1.000 para 100, o que facilitou em muito e trouxe bastante também liquidez para o mercado. Só que mais recentemente é que o mercado começou essa nova tendência de fazer o desdobramento de 100 para 10. Aqui nessa lista, o próprio GGRC11 é um exemplo disso. Ele era ali mais ou menos de base 100 e desdobrou recentemente para base 10. E é uma tendência agora. Muitos fundos estão fazendo esse desdobramento de 100 para 10, porque existem inúmeras vantagens nisso, tanto para o cotista, que consegue ter mais acessibilidade, como também para o fundo, que acaba trazendo muita liquidez. Mas esse processo está acontecendo de forma gradual. Então, se a gente pega, de fato, todos os fundos disponíveis e filtra apenas os fundos de base 10, a quantidade frente aos fundos de base 100 é significativamente menor. Então, de fato, não tem como a gente negar que a maior qualidade, a maior concentração de fundos bons ainda estão nos fundos de base 100. E é por uma questão puramente quantitativa mesmo. Afinal, existem muito mais fundos de base 100 do que fundos de base 10. Os fundos de base 10 é uma tendência recente que os fundos estão começando aos poucos a aderir. E eu acredito e torço muito, inclusive, para que isso aconteça cada vez mais e até mesmo em maior velocidade. Porque quanto mais fundo de base 10 a gente tiver, maior acessibilidade a gente traz para esse mercado. Agora, pelo amor de Deus, não estou falando aqui que fundo de base 10 é ruim, de forma nenhuma. Inclusive, dessa lista aqui de fundo de base 10, eu tenho alguns em minha carteira, porém, não é a forma mais inteligente você construir uma carteira unicamente com fundo de base 10. Afinal, como você acabou de ver, tua carteira estaria exposta em um único segmento de forma desnecessária. E aí, tu pode até se perguntar, né? Pode até se passar essa dúvida na tua cabeça. Mas, Raíssa, por que é um problema ter mais fundo de papel? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque já tem um vídeo nesse canal onde eu destrincho passo a passo qual que é a principal diferença entre o fundo de papel e o fundo de tijolo. Mas no fundo de papel, tu tem um potencial limitado da valorização do teu patrimônio, porque essa característica de valorização do patrimônio, ela é muito mais forte no fundo de tijolo. E aí existem razões para isso, né? Porque enquanto o fundo de papel, ele te entrega toda a rentabilidade, o fundo de tijolo, ele acaba pagando menos dividendo, mas por outro lado, ele também traz esse potencial de valorização do teu patrimônio. Então, assim, o que você deve olhar de verdade na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários não é para cotação, mas sim para a qualidade do ativo. Inclusive, o que eu ensino para os meus mentorados é que, se possível, feche os olhos para a cotação na hora de fazer a análise de um fundo. Você tem que escolher um fundo se ele é bom ou não, e não olhar pelo preço da cota para decidir se é um fundo que vale a pena ter. E claro, sempre tentando manter uma carteira bem estruturada e uma diversificação de setores e aproveitando até mesmo a correlação negativa que existe dentro dos próprios fundos imobiliários, que é em relação aos fundos de papéis e aos fundos de tijolos. Agora, se você só pode investir em fundo de base 10 porque tem um aporte mais limitado, ainda não consegue muito dinheiro
dinheiro para investir agora? Ok, não tem problema algum se esse é o seu momento. Como você viu, também tem muitos fundos de base 10 bons, mas a sua tarefa de casa é fazer a análise do fundo, independente se ele é de base 10 ou 100, para entender ali se ele tem fundamento, se ele merece estar na sua carteira e, consequentemente, em algum momento, assim que você conseguir, fazer também essa diversificação para fundos de base 100. A maioria das pessoas acaba começando ali pelos fundos de base 10 mesmo, até mesmo por uma questão de aprendizado. Afinal, é melhor errar com pouco do que errar com muito, mas à medida em que você for se aprofundando e aumentando o teu conhecimento, inevitavelmente vai chegar uma hora de você diversificar também em fundos de base 100. Mas agora me conta aqui embaixo se você na sua carteira tem mais fundos de base 10 ou mais fundos de base 100. Me conta aqui que eu quero saber. Aproveita também se você gosta muito de fundo de base 10 e dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você. Sem mais, espero muito que tenha gostado e se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.